Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos novamente. Agora vamos tratar de irrigação. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre hidráulica. Só comentar um pouco, porque vou mostrar para vocês a questão das formas, né? Os problemas hidráulicos que nós temos para resolver no dimensionamento de irrigação, beleza? Então vamos. Pessoal, então vamos falar então um pouquinho de hidráulica para a gente poder estar mais situados aí sobre a questão hidráulica na questão da irrigação, tá? Então os problemas hidráulicos aí determinados, né? Então quando se vai fazer um dimensionamento do sistema de irrigação, então é bom saber que o escoamento de fluidos em condutos forçados, como que comporta, né, esse escoamento dos fluidos aí dentro da água, no caso do nosso fluido, dentro dos condutos forçados. Então, a análise prática do escoamento de fluidos em condutos forçados e circulares, né? Então vamos fazer essa análise. O regime permanente, né? A situação comum em projetos hidráulicos, tá? E o coeficiente de atrito, vamos ver que nós temos que determinar esse coeficiente de atrito. Observe então a forma, que depende do que? O coeficiente de atrito dos tubulações, depende do diâmetro, depende do número de Reynolds, né? Depende do diâmetro aqui novamente. Então aí que você encontra o F, né? Pelo método de Summer-Jain, necessário para calcular a perda de carga, né? Então são parâmetros importantes para a determinação da perda de carga. Que natureza do escoamento determinada pelo número de Reynolds, tá? Então o número de Reynolds depende da vazão dentro dos condutos e também do diâmetro desses condutos, tá? Dessas tubulações. Define-se o escoamento, o número de Reynolds é laminar, turbulento ou de transição, tá? Classificação de escoamento: se o número de Reynolds, né, for menor, né, que depende da vazão do diâmetro, menor que 2.000, ele é laminar. Se ele for maior que 4.000, ele é turbulento. Se tiver entre 2.000 e 4.000, é zona de transição, tá? Então aqui vocês podem observar, né, que o escoamento laminar, como que o líquido corre na tubulação, e aqui quando é turbulento, tá? Então, o regime comum dos sistemas hidráulicos, a maioria opera em regime turbulento, principalmente devido a tubulações, né, a água, tubulações aí são em condutos forçados, né, tubulações aí sob pressão, ocorre apenas em vazões mais baixas. Então não é o nosso caso, tá? Então temos aqui algumas equações que nós precisamos, de certa forma, principalmente no conhecimento delas, né, que estão diretamente relacionadas à perda de carga. Ou seja, o que é perda de carga? É perder a pressão ao longo do fluxo da água dentro da tubulação, tá? Então no aspersor lá tem que chegar com a pressão de serviço para alcançar aquela vazão, aquele raio de alcance, né? Então, para que isso ocorra, tem que ter o mínimo possível de perda de cargas aí para levar essa água até o aspersor, então até o gotejador, no caso do gotejamento, tá? Então a bomba, ela vai enfrentar toda essa perda de carga, né? Aí eu vou falar agora sobre as perdas de cargas nas tubulações aí, tá? O que é? Sempre que a água flui dentro das tubulações, ocorre uma perda de energia chamada perda de carga, tá? Fatores que influenciam. Então, quais são os fatores que influenciam essa perda de carga? O diâmetro da tubulação, a vazão do fluido, comprimento da tubulação principal e secundária, os acessórios e conexões, joelhos e válvulas, etc. Tá? Então, tudo isso são fatores que influenciam a perda de carga. Tá? Então, o diâmetro da tubulação, ou seja, quanto maior o diâmetro, menor é a perda de carga. Então, menor é a perda de pressão. Vazão do fluido, ou seja, o volume de água que está passando ali, tá? Se é maior ou menor, também vai influenciar. Quanto maior o volume de água passando, maior são as perdas de carga também, maior será a perda de pressão. Comprimento da tubulação, ou seja, quanto maior o comprimento da tubulação, maior também serão as perdas de carga, tá? E os acessórios, conexões. Então, onde que tem conexões
no projeto de irrigação, onde que tem um joelho, onde que tem um T, né, onde que tem uma curva, então onde que tem um registro, né, tudo isso então vai ter perda de carga. Então o tipo de perda de carga, tem um tipo descritos aqui, então a localizada, né, no caso quando, no local, por exemplo, no joelho, então tem a perda localizada, local em ponto específico, com as conexões, válvulas, mudança de direção, e distribuída ocorre ao longo do comprimento da tubulação devido ao atrito com as paredes. Então, essa distribuída então ocorre ao longo da tubulação aí, né? Então, à medida que o fluxo corre dentro da tubulação, você vai ter aí perdas de carga, beleza? Fórmula geral. Então, a perda de carga, pessoal, total, ela é o que? É a soma da perda de carga localizada mais a perda de carga distribuída, tá? Então, onde a perda de carga aqui, no caso, distribuída, é calculada com essa fórmula aqui. Então, você tem um coeficiente de atrito calculado por Swamin-Jan, que é o F, aquele F lá atrás, né, que nós calculamos ele. Temos o L, que é a extensão da tubulação, ou seja, o comprimento que essa água vai conduzir dentro da tubulação. E temos a vazão aqui ao quadrado, então depende, né? A perda de carga, então, ela é o que? Diretamente proporcional ao aumento de quem? Do L, do comprimento da tubulação, ou seja, quanto maior o comprimento da tubulação, maior a perda de carga. Quanto maior a vazão, maior a perda de carga. Inversamente proporcional a quem? Então, por exemplo, quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga, tá? E também a aceleração da gravidade e o π, que são parâmetros, então, inversamente proporcional aqui, ao diâmetro, tá? Beleza? Então nós podemos então calcular, né, esse exemplo aqui, tá? Então nós temos esse exemplo, então a gente pode pegar ele aqui rapidamente e calcular ele lá, né, na nossa planilhazinha de cálculo, né, para vocês verem como que nós calculamos, né? Como que nós resolvemos esta situação aqui. Então vamos colocar ele aqui, o exemplo, né? E pegar a fórmula, né? Fórmula de perda de carga, essa aqui, aquela aqui, beleza? Vou diminuir ela um pouquinho, tá? E para a gente poder resolver este exemplo aqui, então o diâmetro está em metro, o comprimento está em metro, o F, que é dimensional, e a aceleração da gravidade considerando 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá? Beleza? E a vazão, aqui também metros quadrados por segundo, metros por segundo, metros por segundo, tá? Temos a vazão, metros cúbicos, só conferir aqui as unidades, metros cúbicos, metro e metros ao quadrado, tá? Beleza, pessoal? Então agora vamos então calcular aqui, resolver esse exercício aqui para calcular a perda de carga ao longo dessa tubulação aqui, tá? Como que nós podemos fazer para resolver? Então, vamos lá, então. Primeiro, então, eu vou colocar a fórmula aqui, né? Então, aqui eu vou colocar a fórmula HF, que é a perda de carga, então, ao longo da tubulação, é 8 vezes o F. O F é 0,0237 vezes comprimento da tubulação, 180 metros lineares, vezes, né, a vazão, que é de 6,9 vezes 10, né? A terceira, metros cúbicos, dividido pelo quê? Pelo π ao quadrado, vezes o diâmetro, 0,087, tá? Vezes a aceleração da gravidade, 9,81, beleza? Então, com isso, nós achamos a perda de carga dessa tubulação aqui, beleza? Então, nós achamos a perda de carga dessa tubulação aqui, tá? Então, voltando aqui, então agora é só a gente calcular. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Então, pessoal, jogando aqui na calculadora, vamos lá então. Vamos resolver aqui por parte, né? Então, 0. Então, 8, né? Deixa eu colocar aqui o 8 vezes 0,237
vezes comprimento da tubulação 180 metros vezes a vazão, né, que eu esqueci de colocar aqui, que a vazão ela tá ao quadrado, né? Então a vazão aqui ao quadrado, certo? Então essa primeira parte, vamos fazer por parte aqui. Então vezes, abre parênteses aqui, acho que dá para colocar aqui parênteses, né? Isso, deixa eu ver aqui. Calculador aqui, deixa eu ver. O quadrado. Não, pera. Dá para fazer aqui. 180, parênteses, 6,9 vezes 10 elevado à terceira. Fecha parênteses. 6,9 vezes 10 à terceira, né? Que dá 6.900, né? Metros cúbicos por segundo, né? A vazão, tá? 6,9 vezes 10, né? Aqui é isso, metro cúbico. Aí dá litros. 6.900 litros, né, por segundo a vazão. Elevado novamente ao quadrado aqui, tá? Tudo isso igual. Tudo isso vai ser dividido, né? Pelo quê? Pelo π. Deixa eu ver aqui. π ao quadrado, né? Vezes π ao quadrado vezes 0,087 vezes, mas só que 0,87 aqui também, ó, esse aqui é elevado à quinta, né? Aqui, ó, aqui tá elevado à quinta, certo? Elevado à quinta, tá? Então 0,87 elevado à quinta, certo? Vezes 9,81, tá? Então acho que aqui eu vou ter que colocar em parênteses aqui. Deixa eu dar uma organizada aqui. Bom, dividido por π elevado ao quadrado. Deixa eu ver essa parte aqui primeiro. Π ao quadrado, né? Igual, certo? Depois dividido. Aqui tinha dividindo, né? A parênteses não precisa, então 0,87 elevado à quinta igual então é dividido por 9,81, certo? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Então tá aqui 3,5 metros. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, tá? 3 elevado a 3 elevado ao quadrado, elevado à quinta, 0,91, tá? Deixa eu ver o que a gente está errando aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos. Minha calculadora não é científica, então acaba que vou fazendo por partes, né? Que vai ser melhor então. Então vou pegar aqui 8 vezes 0,0237 vezes 180 igual vezes, eu vou colocar entre parênteses, né? 6,9 vezes 10 elevado à terceira, né? Menos 3, né? Aqui, ó. Esquecendo esse detalhe, né? Por isso que tá elevado a menos 3, tá? Isso. Acho que tá dando aqui a diferença. Vezes elevado
a menos 3. Né? Fecha parênteses aqui. Beleza? Ela menos 3. Aí eu posso fechar o parênteses e elevar ao quadrado, né? Isso. Deixa agora, acho que beleza. Vamos continuar aqui. Dividido por π ao quadrado igual dividido por 0,087 elevado à quinta igual e dividido por 9,81. Aí, ó, certinho. Tá? Então, a nossa perda de carga é de 3,37. 3,37. Quer ligar a luz aí pra mim, por favor? Tá escuro aqui. Beleza? Então, nós acabamos de encontrar então a nossa perda de carga aqui. Então, voltando para nossa aula. É assim que nós calculamos a nossa perda de carga, tá? Beleza? Então, uma pequena diferença aqui, mas acho que é por causa de arredondamentos, tá? Continuando aí, então, outro parâmetro importante relacionado à hidráulica, né? Que vimos lá o F, o número de Reynolds, vimos perda de carga e também agora nós vamos determinar então a vazão. O que é a vazão? É um volume de água que passa por uma seção de um conduto livre ou forçado por unidade de tempo. Em outras palavras, vazão, rapidez com que um volume de água escoa, tá? Por que é importante? Permite quantificar o consumo de água, ajuda a avaliar a disponibilidade hídrica, é essencial para o dimensionamento de sistemas hidráulicos. Então, tipo de condutos, nós temos os condutos livres. Quem são os condutos livres? Exemplo, rios, canais, tubações, sem pressão. Então, tem como calcular a vazão também desses condutos, tá? Então, é importante você saber que a vazão é o quê? É a água passando por uma seção, tá? Em um determinado tempo, tá? Beleza? Então, condutos forçados, tubações de pressões positivas ou negativas, tá? Então, nós temos a fórmula aqui para calcular a vazão, que depende diretamente, aqui a vazão diretamente proporcional ao diâmetro, né? Ao diâmetro, a perda de carga, então quanto maior a perda de carga, aqui tem a perda de carga também, né? A comprimento aqui da tubulação, né? Formação da tubulação também, tá? Então, maior o comprimento da tubulação, você vai influenciar, reduzindo a vazão aqui, tá? Temos aqui o diâmetro novamente, LN aqui, né? Temos a velocidade, diâmetro, gravidade. Então a forma, né? Então tá aqui a velocidade de 1,01 vezes 10 a C, menos 6 metros por segundo, conhecendo, né? Esses parâmetros aqui você então determina a vazão em uma determinada tubulação, tá? Cálculos do diâmetro da tubulação. Por que é importante? A escolha correta do diâmetro da tubulação é essencial para garantir eficiência hidráulica, redução das perdas de cargas. Então, quanto maior o diâmetro, né, você vai ver que menor perda de carga na tubulação, mas também aumenta o custo, né? Funcionamento adequado dos sistemas de irrigação. Então, você tem que ver qual que é o que está dentro da dimensão aceitável, né? Relação com a vazão. Quanto maior a vazão, maior deve ser o diâmetro interno da tubulação. Então, por isso que a linha principal ela tem um diâmetro maior que as linhas laterais, né? Justamente por isso. Então, toda a água vai passar pela linha principal, tá? Um diâmetro subdimensionado pode causar excesso de pressão e perdas, né? Então, tem aqui a forma para calcular o diâmetro, tá? Da tubulação, que está relacionado com o comprimento, com a vazão, com a perda de carga. Então, quanto maior a perda de carga, menor, né? Pensamento proporcional, né? Se você tem uma perda de carga grande, né? Assim, então é consequência de um diâmetro também, né? O diâmetro que é ser pequeno, né? Temos aqui a vazão, tá? Que está aqui diretamente relacionado com o diâmetro, a gravidade e também a perda de carga também, tá? Bom, pessoal, então visto essa parte, então para dimensionar o sistema de irrigação para pressão,
Então, o objetivo é que nós possamos garantir que a cultura receba toda a água necessária, especialmente em regiões com chuvas insuficientes em períodos de estiagem. Os parâmetros fundamentais para o bom dimensionamento essenciais considerar o que? Os parâmetros. Tubulações laterais e principais, definir diâmetros e comprimento adequado para garantir vazão e pressão. Altura manométrica total, né? Então, é muito importante a tubulação, né? Lateral e da principal, né? Definir os diâmetros, né? Comprimento adequado. Resolver os problemas hidráulicos, né? A altura manométrica total, ou seja, calcular lá as perdas de cargas, né? Soma as perdas de cargas, tanto locais quanto ao longo da tubulação. Potência da bomba deve ser suficiente para atender as perdas de cargas totais e a vazão do sistema, tá? Então, os critérios para um bom dimensionamento do sistema de irrigação. Dimensionamento da tubulação que deve observar. O dimensionamento correto da tubulação garante o desempenho hidráulico ideal do sistema. Devemos analisar o que? Linhas laterais em nível. Então, as linhas laterais, tá? Então, se você tem aqui, ó, deixa eu voltar aqui no esquema. Então, vamos supor que você tem aqui uma área para ser irrigada, né? Então, eu vou fazer aqui o desenho mais ou menos, né, de uma área. Uma área regular, uma área retangular, né? Aqui nós temos o curso d'água, né? Aqui nós temos a nossa bomba, nós temos a captação da água, aqui nós temos a condução da água, aqui nós temos a nossa linha principal e aqui nós temos nossas linhas laterais. É só um exemplo, tá, pessoal? Tá? Então o que está querendo dizer? Está querendo dizer que as suas linhas laterais, né? Aqui tem que ser todo o mesmo tamanho direitinho, tá? Bonitinho, tá? Aqui é só mesmo, tá? Aqui a topografia do terreno é o seguinte, né? O nível do terreno é assim, né? O nível do terreno, né? Então ele vem descendo de lá para cá. Então as linhas laterais é importante que esteja aqui em nível, tá? Esteja na mesma curva de nível aqui do terreno, tá? Esteja em nível que as linhas laterais, tá? E a tubulação da linha principal ela vai estar subindo, então de morro acima, beleza? Então, voltando para cá, explicando essa parte aí, tá? Então as linhas laterais estejam em nível, linha principal que conduz a água da fonte até as linhas laterais, exige maior controle de vazão. A altura mononópica total, soma das perdas de carga, desníveis que a bomba precisa vencer, né? Então, como está aqui no desenho, vocês podem observar que onde tem conexões aqui, ó, tem conexões aqui, né? Onde tem as conexões aqui, tubulações de subida, né? Tudo isso tem que perdas de carga aqui localizadas. Localizada, tá? Então você tem que somar, fazer o somatório de todas elas, né? Das perdas localizadas, tá? Aí você vai achar a altura manométrica total, né? Beleza? Que depende das perdas de carga localizada, mais as perdas de carga que distribuída ao longo do que? Da tubulação, tá? Que depende do comprimento do diâmetro de cada um aqui, você vai então ter as perdas de cargas, tá bom? Então, continuando aqui, e potência da bomba deve ser suficiente para garantir a vazão e pressão exigida do sistema. Então, a potência da bomba vai o que? Garantir a vazão, né, que precisa para o funcionamento do sistema, e também a pressão. A pressão, então, tem que vencer as perdas de cargas, né, e o desnível, né, o desnível aqui, ó, né, então, o desnível aqui, né, do curso do rio, do curso da fonte de água, que vai estar mais baixo que a altura da bomba, e a altura da bomba vai estar mais baixo que o ponto aqui da linha lateral. Então, e vai ter então um desnível, né? Então, se você olhar, deixa eu descer aqui um pouquinho, em perfil, né? Então, você tem aqui, ó, você tem aqui o nível da água, né? Então, o curso da água, o nível da minha motobomba aqui, tá? Então, vou ter que vencer esse desnível aqui, tá? Então, tem essa altura para me vencer. E depois ainda tem que vencer o que? O ponto lá em cima, né? Da onde vai estar saindo lá a minha linha lateral. Então, eu tenho que vencer esse desnível aqui também, tá? Essa altura, e tem que vencer essa altura aqui também, tá? Então, tudo isso aqui, gente, é a bomba, né? Conjunto moto-bomba, né? Tem que vencer aqui esse desnível até levar a água lá em cima, tá bom? Além das perdas de carga também. Continuando.
Linhas laterais em nível, né, o que nós vimos lá, então, o que considerar no dimensionamento. Antes de calcular é preciso responder quantos aspersores serão instalados na linha lateral, qual a vazão de cada aspersor, qual será a vazão total da linha, qual o comprimento da linha lateral, foco no diâmetro da tubulação. O diâmetro interno é o principal parâmetro no dimensionamento hidráulico, tá? O diâmetro interno. As equações utilizadas têm como objetivo determinar esse diâmetro, tá bom, gente? Atenção ao diâmetro comercial, então o diâmetro nominal usado na venda nem sempre corresponde ao diâmetro interno real. Tá? Por isso é ao consultar o catálogo do fabricante para verificar a disponibilidade comercial do diâmetro calculado. Tá? Depois vem o dimensionar a linha principal, né? Então como determinar o diâmetro, né? Então o diâmetro da linha principal deve ser calculado com base em 3 critérios fundamentais: análise econômica, que considerar, custo fixo anual da tubulação, varia com o diâmetro, custo anual com energia relacionado à perda de carga, então quanto maior a perda de carga, maior o gasto energético, né? Preço de mercado dos tubos e tarifas de energia elétrica. Um bom projeto busca o equilíbrio entre a eficiência hidráulica e a viabilidade econômica. Tá? Critério de dimensionamento, então velocidade média permitida, então descrição, limitar a velocidade de escoamento para evitar perdas excessivas e danos, né? Perda de carga pré-estabelecido, então controle de diferença de pressões entre primeira e última linha lateral, né? Então você tem aqui uma diferença, né? Você tem uma diferença grande aqui, né? Então dessa última linha lateral, que é a que você vai calcular o dimensionamento do sistema para a última, mas nós temos aqui as primeiras linhas, né? Saindo aqui, tá? No caso aqui do nosso desenho, nós temos aqui a última linha e nós temos aqui as primeiras linhas. Então aqui está bem mais baixo que aqui. Então a pressão para vencer aqui é muito maior do que aqui, tá? Então vai ter essa diferença aqui, né? Análise econômica, visar o custo total, tubulações, mais energia ao longo da vida do sistema, beleza, pessoal? Altura manométrica total, o que é? Então o que é a altura manométrica total, né? A altura manométrica total representa a pressão máxima que a bomba deve fornecer para garantir o funcionamento adequado do sistema de irrigação. Então a bomba vai ter que oferecer a potência, a pressão necessária para o funcionamento do aspersor, mais as perdas de carga localizada, as perdas de carga distribuída e também, pessoal, a diferença de nível. Tá? Então a diferença de nível, a altura que tem que vencer também, que é uma perda de carga. Tá? Então a bomba deve fornecer para garantir o funcionamento adequado do sistema de irrigação. Como calcular? A altura manométrica total é obtida pela somatória de que? Altura estática de sucção, tá? Então essa altura, né? Essa altura aqui, ó, altura estática de sucção, um H-axis pequeno, tá? A altura estática de recalque, que é essa altura aqui, que é estática de recalque, tá? Perda de carga na tubulação, aí perda de carga na tubulação, distribuída e localizada. Diferença de pressão entre os reservatórios de sucção e recalque, tá? Beleza? Diferença de pressão entre o reservatório de sucção e de recalque, tá? Então, olha aqui para vocês verem. Então, nós temos aqui então, a altura manométrica total. Então, nós temos aqui altura geométrica de sucção, tá? Altura geométrica de sucção, que o HS. Nós temos a altura geométrica de recalque, que é a água levando aqui. E a perda de carga nas linhas principais, né? E a pressão na linha principal. Pressão na linha principal também, tá? Beleza? Nós temos aqui então outro exemplo para a gente podemos resolver. Então determine, né, a altura manométrica total, sabendo que, né, nós temos aqui então H2, que é HS, que é a altura de sucção, a geométrica de sucção, é a altura geométrica de recalque, perda de cargas localizadas e distribuídas, né, e também a pressão aqui, tá? Então nós temos então de pressão de funcionamento, né? Essa de 30 aqui. Então a altura manométrica total será de 64,9 metros cúbicos. Potência do conjunto motobomba. Como é feito a escolha? A seleção da bomba é baseada em 2 parâmetros fundamentais. Na vazão do bombeamento, ou seja, na quantidade de água que você vai ter que conduzir
né, que é em função lá do número de aspersores, né? A altura monodinâmica total, aquela altura que você precisa calcular. E os princípios de mensuramento. A bomba deve ser capaz de oferecer vazão necessária ao sistema, vencendo então a altura manométrica total. Então a potência da bomba, como que eu calculo? Então eu vou pegar a vazão de projeto vezes a altura manométrica total, vou dividir pelo quê? Por 75 vezes a eficiência da bomba. Tá? Então nós podemos também resolver essa continha aqui. Então deixa eu pegar ela aqui para a gente poder resolver ela lá, né? Então tá aqui a vazão, litros por segundo, altura manométrica métrico, a eficiência da bomba aqui, né? A eficiência da bomba. Deixa eu pegar só uma parte aqui para a gente poder praticar o cálculo, né? Deixa eu cortar aqui um pedacinho. Então, só tirar aqui as unidades, né, que nos importa e a fórmula. Vamos pegar aqui rapidão. Então vamos copiar e vamos levar aqui para nós tentarmos resolver esse exemplo aqui também, tá? Calcular então a potência de bomba. Então, pessoal, para a gente calcular então a potência da bomba, o que a gente vai fazer então, né? A gente vai pegar os dados, né? Então, potência da bomba vai ser o que? A vazão vezes a altura manométrica, pode ter colocar um total aqui, sobre 75 vezes a eficiência da bomba. Eficiência da bomba, tá? Que é em torno de 70% de eficiência. Então, vazão vai ser o que? Vamos só jogar os dados, né? 32,8 litros por segundo vezes a altura manométrica total, que é 62 metros. Então, todas as perdas de cargas, ela vai ser em metros, da unidade de metro, perda de pressão em metro, 75 vezes a eficiência 0,7. Tá? Então, continha simples, né? Não tem muita complicação. Quanto que vai dar aqui? Então, 32,8 vezes 62 igual, dividido por 75 igual, dividido por 0,7 igual. Então nós precisamos de uma bomba aí de 38,7 CV. 38,7, tá? É isso mesmo. Eu vou conferindo aqui. 38,7 CV, tá, pessoal? Então é isso. Então a gente vai precisar de uma bomba de 38,7 CV, tá? Então, pessoal, basicamente é isso por hoje, tá? E a gente então fica com Deus até a próxima encontro aí, beleza? Até mais, tchau, tchau.